Olá pessoal, bem-vindos à aula sobre complexos metálicos e nessa aula número 1 nós vamos começar com a introdução à química de coordenação. O complexo metálico é formado por... O complexo metálico é uma espécie que é formado por pelo menos um centro metálico, algumas moléculas ou íons que estão ligados a esse centro metálico que são chamados ligantes, e a estrutura geral deste complexo, dessa espécie, tem que ser uma unidade discreta, ela não pode se estender infinitamente, tá? Então tem que formar moléculas ou íons. Então aqui nós temos alguns exemplos. Percebam que são sempre átomos metálicos e em volta deles tem íons, né? No caso aqui é o átomo de ferro, aqui no caso é átomos de mercúrio, ligados a bromo e cloro. Aqui nós temos o sódio, sim, nós podemos incluir nessa categoria, além dos metais de transição, também os metais representativos. Aqui tem prata ligadas a moléculas de amônia, que são neutras. Aqui, no caso, moléculas de água ligadas ao sódio, que também são neutras. Aqui nós temos um átomo de ósmio ligado a um anel aromático, um benzeno, e 3 monóxidos de carbono. Temos elementos também representativos lá do bloco P, aqui no caso bismuto, ligados a 10 átomos de iodo. Temos algumas moléculas que são conhecidas nossas da biologia, né? Que seria, por exemplo, o grupo M da hemoglobina, que transporta oxigênio para o nosso organismo. Temos também a clorofila, que o átomo central aqui é o magnésio, enquanto que no grupo M é o átomo de ferro. Temos compostos que contêm elementos da série de actinídeos e lantanídeos. E temos compostos polimetálicos desse tipo aqui, né? Eles são os aglomerados metálicos, que têm os ligantes ligados ali, e eles têm uma unidade discreta, né? Ela tem um começo e um fim, não se estende infinitamente, então também é um composto de coordenação. Então, passando pela tabela periódica, quem nós vamos considerar para fazer esse estudo sobre complexos metálicos? Primeiramente, aqui nós temos os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles têm capacidade de se ligar a essas estruturas, essas moléculas, esses íons e formar os complexos. Então, dois exemplos que nós analisamos no slide anterior, temos aqui de volta. É um complexo com a água e o átomo de sódio, e a clorofila, que tem o magnésio, e o magnésio, que é um representante dos alcalinos terrosos. Os metais do bloco P, lembra, nós podemos passar uma escadinha aqui por baixo do alumínio. Então, todo mundo que está aqui de baixo são átomos metálicos, se comportam como metais e, como consequência, eles podem se ligar aos ligantes e formar complexos. Então, aqui nós temos o bismuto, né, que está ligado, está aqui na família do nitrogênio, e temos o chumbo, que está aqui na família do carbono. Aqui é o chumbo ligado a 4 grupos etil, ou C2H5, né, grupos etila. O grande exemplo dos complexos são os complexos de metais de transição, né, que tem uma família, um número grande de átomos ali, uma química bem rica. Então nós temos todos esses átomos, eu vou retomar só alguns que são de transição que nós já apresentamos, como são os de ferro, de ósmio, de prata e de mercúrio. E também podemos falar dos lantanídeos e actinídeos, como por exemplo este composto que tem um átomo de térbio, que está aqui na família dos lantanídeos, e compostos de urânio, que está aqui na família dos actinídeos. E como nós representamos esses complexos? Vocês já viram que todos eles foram representados, a estrutura tridimensional deles representada entre colchetes, e assim deve ser. E a carga sempre vem do lado de fora, na parte da direita e acima. Então aqui nós temos o complexo de ferro, que ele é aniônico, tá? A carga dele está aqui, 3-. Este complexo de mercúrio, ele é neutro, então só coloco entre chaves e não é preciso colocar carga zero do lado de fora. E temos aqui o composto
o complexo de sódio, que é catiônico, e a carga mais 1 dele é colocada aqui fora. Se esses compostos forem carregados, é necessário algumas vezes representar quem são os contraíons, ou seja, aqueles íons que estão contrabalanceando a carga do seu complexo. Se for um cátion, ele vem sempre à esquerda, como se fosse a estrutura de um sal qualquer, por exemplo, NaCl. O cátion vem primeiro e o ânion vem depois na fórmula química. A mesma coisa vai acontecer aqui. Por exemplo, aqui tem átomos de potássio, e são 3 átomos de potássio, porque cada potássio tem carga mais 1, para contrabalancear a carga 3 menos deste complexo. E ele vem à esquerda, fora do colchete. E se forem complexos catiônicos, eles vão ter contraíons aniônicos. No caso aqui é o brometo, e ele vem fora do colchete, do lado de fora à direita. A fórmula condensada também é dada entre colchetes, com os ligantes que tiverem mais de um átomo, ou ligantes poliatômicos, tem que ser sempre entre parênteses. No caso do complexo de ferro, como o ligante é o íon cloreto, é um átomo apenas, não é necessário. Então a gente coloca FeCl6 entre colchetes. Se precisar do contraíon, coloca do lado de fora. Na mesma forma de se escrever a estrutura de um sal. Cátion antes e ânions depois. Ou se você quer se referir apenas ao complexo, coloca o metal primeiro, depois vem os ligantes e a carga do lado de fora. No caso do complexo de mercúrio, ele era neutro, então eu coloco que são 2 átomos de mercúrio e 2 átomos de bromo. No caso do complexo de sódio, ele é catiônico, então tem o contraíon dele do lado de fora, e aí vem sódio, que é o átomo central, e depois vem as moléculas de água. Como é poliatômico, tem 3 átomos, a molécula de água, sempre entre parênteses. Aqui está a forma neutra, né, do sal inteiro, e aqui é apenas o cátion, que é o complexo de interesse. Se tiver mais de um ligante, nós colocamos eles também. Não tem uma ordem muito bem definida. E aí nós colocamos desta forma. Aqui no caso é um complexo de ferro com duas moléculas de amônia ligadas ao átomo de ferro e 4 átomos de cloro. E tem um potássio de contraíon. Este outro exemplo é o complexo de cobre, que também está ligado a 2 moléculas de amônia. E tem entre parênteses aqui uma abreviação, que seria o ligante piridina. Se o ligante ele for poliatômico e tiver uma abreviação para ele, nós podemos colocar tudo sempre entre parênteses. Então são duas amônias e 2 piridinas ligadas ao átomo de cobre, que é o átomo central. E o contraíon dele é o ânion sulfato. Por último, aqui nós temos o átomo de cádmio, e ele está ligado a um ligante chamado fenantrolina, e a abreviação dela é Fen, e 2 moléculas de água. E esse complexo tem carga 2+. Não se preocupem com os ligantes, que nós vamos detalhar um a um depois. Os mais comuns a gente vai acabar, devido ao uso corriqueiro, a gente vai acabar nos lembrando deles. A ligação metal-ligante, que é a que forma os complexos, ela provém de uma reação ácido-base de Lewis. Então, o complexo ele é também um produto ácido-base de Lewis, entre um ácido e X moléculas que vão, ou íons, né, que vão atuar como bases. Então, o ácido de Lewis é sempre o átomo metálico e a base de Lewis vão ser sempre os ligantes. Então, nós podemos usar os orbitais S do metal para poder fazer isso, sempre os orbitais de valência que eu estou me referindo, tá? Então, podem ser orbitais S, podem ser orbitais P ou orbitais D. Aqui representei os orbitais D que tem a forma de duplo altero, ou então o DZ2 que tem essa forma um pouquinho diferente. Então, os metais utilizam todos esses orbitais de valência para poder fazer suas ligações. Alguns metais eles vão ter orbitais F também, com energia próxima, que poderiam, em teoria, participar da ligação.
Entretanto, se nós formos analisarmos, esses orbitais F eles são muito internos, né? Apesar de a energia dele ser compatível com os outros orbitais de valência, que são mais externos, o orbital F ele está mais próximo do núcleo. No caso aqui, o hexafluorânio tem o átomo de urânio na carga 6+. E a configuração eletrônica dele é dessa forma. Radônio 5F0, né? E eu poderia completar com 6D0, 7S0 e 7P0, que são os orbitais de valência mais próximos do orbital 5F, que é o último do urânio. Entretanto, da hora de formar as ligações, nós temos ali todos esses orbitais, e aqui eu trouxe todos eles também numa escala comparativa. Claro que eu não coloquei os planos nodais, é só um desenho esquemático. E percebam que o orbital F, aqui o FZ3, ele tem tamanho muito menor. Então, durante a aproximação dos ligantes ao átomo de urânio, ele vai se ligar a estes orbitais, ele vai doar seus elétrons para os orbitais mais externos, senão ele aproximaria demais e causaria uma repulsão. Portanto, os orbitais 5F não são usados. Então, nós vamos trabalhar nos complexos a interação dos ligantes com os orbitais S, P e D apenas. Os orbitais F, eles ficam de fora devido a essa maior proximidade deles com o núcleo. Com relação aos átomos metálicos dos complexos, a primeira coisa que nós podemos analisar é que eles podem ter cargas variáveis. Nós estamos acostumados, então, com átomos metálicos com carga +1, como podemos observar aqui nesse aqua complexo. Então, sódio com 6 moléculas de água. Esse aqui é o complexo hexa-aqua sódio 1. Esses nomes a gente vai trabalhando ao longo de todas as aulas, mas vai ter uma aula específica sobre a nomenclatura, só para vocês irem se acostumando. Esse daqui é o diamino prata 1, esse aqui é o dicianido aurato 1. Então, temos o complexo de sódio com carga +1. Aqui, a prata tem carga +1. Como são todos ligantes neutros, nos dois casos, a carga do íon ficou expressa do lado de fora. Mas nem sempre é assim, como por exemplo neste caso. O ouro aqui tem carga +1. Entretanto, como cada cianeto tem carga -1, a somatória dá -1. Tá bom? Então, todos esses exemplos aqui são íons metálicos de carga +1. Temos também íons metálicos de carga 2+. Nesse caso, é a cisplatina, um medicamento que é usado no tratamento anticâncer. Então, nós temos o átomo de platina ligado a 2 íons cloreto e 2 moléculas de amônio. E aqui nós temos um complexo de níquel. Níquel ligado a 6 grupos cianeto. E esse complexo aqui tem nome pentacianido niquelato 2. Então veja, aqui a platina tem carga 2+, e 2 cloros para contrabalancear. Então a carga final é 0. Aqui o níquel tem carga 2+, e a carga final é 3-, porque nós temos 5 grupos cianeto que tem carga -1, então -5. Temos íons metálicos com carga 3+, aqui no caso o átomo de ferro. No hexaclorido ferrato 3, que tem carga 3-. E nós temos aqui também um complexo de bismuto, que tem carga 3+. O bismuto aqui, 3+, com esse outro bismuto 6+. E temos 10 átomos de iodo com carga -1, totalizando no final carga 4-. Este complexo, como tem átomos aqui que estão ligando 2 átomos de bismuto ao mesmo tempo, é um pouco mais complicado, eu vou falar só lá na frente. Temos também íons metálicos com carga 4+, como o caso aqui do chumbo, no tetraetil chumbo. Temos íons com carga 5+, como é o caso do nióbio neste complexo, que tem ligados grupos oxo, grupos aqua. Temos também os oxalatos, tá? E também temos íons de carga 7+, como no caso do permanganato. O manganês, neste caso, tem carga 7+. Entretanto, nós não estamos muito acostumados, mas temos também átomos com carga negativa.
Nesse caso aqui é o zircônio ligado a 6 grupos carbonil. No caso aqui nós temos o complexo hexacarbonil zirconato 2-, tá? Então a carga do zircônio é 2-. Cada grupo carbonil tem carga 0. Então o zircônio que tem carga 2-. Temos alguns exemplos de íons metálicos com carga -1, como por exemplo aqui no vanádio. Aqui é o pentacianido nitrosil vanadato -1. Tá bom? Esse é o nome completo desse complexo. Então nós temos o vanádio com carga -1, o grupo nitro com carga +1, né? Então cancelou, e os 5 grupos cianeto com carga -1, dando carga total -5. Ou então esse daqui, que é o pentacarbonil manganato -1, né? Que aí a carga -1 esse 1 que eu falei no final, é a carga do manganês, né? Então o manganês aqui tem carga -1, já que os cianetos aqui, já que os carbonil aqui tem carga 0. E temos íons metálicos neutros também, como por exemplo nesse complexo de ósmio, todos os ligantes são neutros e a carga final do complexo é neutra, então isso quer dizer que o íon metálico também é neutro. Neste complexo de manganês aqui também, todos os ligantes carbonil têm carga 0 e o manganês também tem que ter carga 0 para resultar num complexo neutro. Esse aqui é a platina ligada no ciclooctadieno, a 2 ciclooctadieno, e a carga final é 0, e esses ciclooctadieno também são neutros. De maneira similar, os ligantes também podem ter cargas variadas. Eles podem ser neutros ou não. Então podemos ter ligantes catiônicos. São poucos exemplos de ligantes catiônicos, tá? Já que eles têm que ser grupos que são capazes de atuar como base de Lewis, eles têm que doar seus elétrons, né? Então aí nós temos um problema, se ele for carga positiva, é difícil encontrar um sistema catiônico que tenha elétrons que ainda seja possível doar para o íon metálico. Não é o caso aqui do óxido nitroso com carga positiva, ele consegue se ligar. Uma gama muito grande de ligantes são aqueles ligantes neutros. Então, por exemplo, nós temos a amônia, nesses dois exemplos aqui, a amônia tem carga 0, ela não precisa estar carregada negativamente para se ligar ao metal. O monóxido de carbono, nesses dois exemplos, a molécula de água, né, ela tem pares de elétrons ali que podem doar para poder fazer a ligação, não precisa estar negativamente carregada. E temos outros dois exemplos aqui, que seria o ciclooctadieno e o benzeno, né, que também são neutros. Outra gama muito grande de ligantes são os que têm carga negativa. Com carga -1, nós temos todos esses exemplos. O fluoreto, nesse complexo de urânio com flúor. O cianeto, nesses dois complexos, um de níquel e um de ouro. O grupo etil, que é uma cadeia orgânica, ela também tem carga -1 e pode se ligar ao chumbo. O iodeto e o cloreto nesses dois exemplos e o brometo aqui. Temos ligantes com carga 2-, como é o caso do oxalato. Eles são dois ácidos carboxílicos ligados entre si, então cada um perde o seu hidrogênio, então fica com carga 2-. O grupo oxo, que é este oxigênio com carga 2-. Vamos ter também ligantes com carga 3-, eu não trouxe nenhum exemplo aqui. Temos ligantes com carga 4-, como é o caso do EDTA, que é utilizado em várias coisas do nosso dia a dia, como alimentos, cosméticos, etc. Ele tem carga 4-, ele tem 4 grupos ácido carboxílico, né? 4 grupos ácidos ali, né? Que eles podem perder os seus hidrogênios, então com carga 4-. Nesse caso aqui, o cobalto tem carga 2+, com o EDTA que tem carga 4-, resulta no complexo com carga 2-. Esses ligantes eles podem ser também doadores de elétrons, mas não é a regra. A maioria deles,
entra nesse critério de que, para funcionar como uma base de Lewis, eles estão doando seus pares de elétrons não ligantes. Como é o caso de todos esses exemplos aqui. O oxalato tem átomos de oxigênio para se ligar, que tem pelo menos 2 pares de elétrons não ligantes. O fluoreto, que tem 4 pares de elétrons na camada de valência, que são não ligantes. O cianeto, o átomo de carbono, tem pares de elétrons não ligantes, daí que vem a carga negativa dele. O grupo etil, esse átomo de carbono também ele foi desprotonado, ele está ali sem uma das suas ligações, faz apenas 3 ligações, e o último par de elétrons está em um orbital sozinho, sem estar ligando. Então ele é um par de elétrons não ligantes que pode se ligar aos metais. O EDTA também, o EDTA tem nitrogênios e oxigênios na sua estrutura, todos eles têm pares de elétrons não ligantes. Os outros halogênios, iodo, cloro e bromo, todos eles têm muitos pares de elétrons, eles podem utilizar pelo menos um para se ligar. Mais exemplos de ligantes que utilizam pares de elétrons não ligantes. O NO+, que tem pares de elétrons tanto no oxigênio como no nitrogênio, mas como o nitrogênio é o menos eletronegativo, então ele consegue doar os seus pares de elétrons. A amônia também tem um par de elétrons não ligantes. Monóxido de carbono também, né? O carbono aqui, ele faz 3 ligações com o oxigênio, fica um par de elétrons não ligantes nele, e as moléculas de água. E finalmente nós temos alguns poucos exemplos, mas são importantes também para a química, que são os ligantes que utilizam as ligações π para poder se ligar aos metais. A ligação π ela tem os orbitais mais expostos, né? A ligação sigma, por exemplo, os pares de elétrons ficam entre os átomos ligantes, né? Enquanto a ligação π ela fica ou acima ou abaixo, os pares de elétrons ficam localizados nesses dois orbitais. Então, como está mais exposto, ele pode ser utilizado para doar a densidade eletrônica para um orbital vazio do metal. Funciona como uma base de Lewis. É este o fenômeno que está acontecendo aqui, por exemplo, no ciclo octadieno. Então, essa dupla ligação, esse par de elétrons que está em orbital π, ele vai ser doado para a platina e formar uma ligação metal-ligante. Então, não precisa ser apenas elétrons não ligantes. A mesma coisa vai acontecer aqui com ósmio. Os átomos de carbono, todos eles têm orbitais p que estão perpendiculares ao plano deste anel. E aí esses orbitais p, né, que formam as ligações π, eles podem doar a densidade eletrônica para o ósmio, tá? Então aí forma um complexo que geralmente essas ligações π elas são corriqueiramente associadas a compostos orgânicos que contêm ligações duplas. Tem exemplos de outras substâncias que podem fazer isso, mas na sua grande maioria se concentra nos compostos orgânicos. Então, essa foi a aula número 1 sobre a introdução à química de coordenação aos complexos metálicos. E na próxima aula, então, nós vamos focar nos ligantes. Então, até lá!